Interessante como a gente quando a gente chega perto, né, das pessoas, como a gente sente o outro. Mas é o que nós aprendemos aqui. A verdadeira libertação, nunca busque ela no outro, ou para o outro, para outra pessoa. Busque ela dentro de você. Enquanto nós não aprendemos nessa reeducação que o Espírito de Deus nos dá, porque o nosso velho homem, a nossa velha pessoa, ela morre, ela, a nossa natureza, a gente aniquila isso quando nós começamos a entender que o Espírito Santo de Deus, esse doce Espírito Santo, ele habita dentro de nós e começa a mostrar para nós quem somos, como somos. Então eu vou te perguntar assim: você sabe quem você é? Hoje, se alguém perguntar para você, lá na sua casa, lá no seu território de relacionamento com pessoas, se alguém te perguntar assim: você sabe quem você é? Você saberia responder? O que você diria? O seu nome, a sua identidade, o teu RG, teu CPF? O que você diria para essa pessoa? Não, eu sei quem eu sou. E essa pessoa perguntasse para você: mas você conhece a tua origem? Aí você vai dizer para essa pessoa: sim, eu conheço a minha origem, ela é da cidade tal, meus pais chamam tal. Aí o Senhor vai falar assim: mas você conhece sobre o seu nome? Você conhece sobre a sua data de nascimento? Você conhece da sua árvore? Você conhece da sua genética? Você conhece da sua genealogia? Você conhece as raízes da sua origem? Dos teus antecedentes? E aí você vai dizer assim: nome do meu avô, nome da minha avó, olha a tua árvore. O nome do teu tataravó. Quem sabe você vai um pouquinho mais lá atrás, para você dizer nome de pessoas. Não é assim que a gente sempre responde? A gente dá nomes, a gente dá até quem sabe como eu disse, o RG, né? O nome da cidade. Mas não é isso que Deus está falando. O Espírito de Deus está falando da sua origem. O Espírito de Deus está falando da sua história. O Espírito de Deus está falando dos teus antecedentes que trouxeram junto com eles até que você viesse, até que você nascesse, até que você está aqui presente. Quantos antes vieram antes, até mesmo de você saber, de você se conhecer como um ser humano. Deus está nos chamando para que a gente conheça a nossa raiz. Deus quer que você tenha uma espiritualidade, que essa espiritualidade ela seja genuína, uma espiritualidade pura, em que você, conhecendo as tuas raízes, você consegue entender o porquê que você nasceu. E quando você nasceu, tem um propósito na sua vida. Enquanto nós não sabemos o propósito, você tem que responder para as pessoas do propósito. Não é o teu nome, o teu CNPJ, a sua RG, o seu CPF, a sua mãe, o seu pai. Porque muitas vezes, até mesmo quando nós respondemos porque temos uma família, achamos que nós conhecemos a nossa família, mas não é porque você convive com eles, não é porque você levanta, você está junto em relacionamento que você acha que você conhece. Uma vez um profeta bateu na minha frente, ele pulou mais ou menos 1 metro e pouco. Eu levei um susto e aquele homem falou para mim: Deus vai virar a sua árvore e Ele vai colocar as suas raízes expostas. Você vai conhecer a história do seu pai e da sua mãe, você vai conhecer a sua árvore genealógica. Eu tinha 36 anos de idade, e aquele profeta batia e dizia: você não conhece a sua árvore, você não conhece a sua origem. E ele disse para mim assim: baterá um vento, a sua árvore virará, vai ser exposta as raízes, e você vai conhecer quem são os seus pais. Eu olhei com os meus olhos arregalados para aquele profeta, porque a gente nunca quer saber de vento, ainda mais quando vem da boca de um profeta. A gente corre de vento. E eu fiquei
parada, e ele continuou falando e falou muitas outras coisas, e eu fiquei com pontos de interrogação, perguntando para mim mesma: mas como assim que eu não conheço os meus pais? Eu tenho 36 anos, casada com 3 filhos, casei com 20 anos e não conheço os meus pais, dormi na cama da minha mãe até 20 anos de idade e não conheço? O que é isso? Eu falei com Deus desta forma, e o Senhor começou a falar para mim: você não conhece de quem você nasceu. Você convive, mas você não conhece a história deles. Você não conhece o sofrimento deles, você não conhece as raízes deles, você não conhece a origem deles. Você é uma árvore, e você, para frutificar, você precisa conhecer o teu propósito. Por que que você nasceu? Para que que você nasceu? Você veio de mim, Deus falou comigo isso. Você veio de mim, você vai voltar para mim. Mas nesse tempo, nessa terra de peregrinos, quem é você? E eu fiquei praticamente por um bom tempo com essas interrogações: quem eu sou? Amava Jesus, pregava a palavra. Naquela época eu trabalhava, estava começando a trabalhar no rádio, e nós tínhamos um propósito de ir nas igrejas, em todas as igrejas, que abrissem as portas para nós. Nós éramos um grupo de mulheres e nós queríamos ir pregar a palavra, o evangelho. E eu amava sair, sábado à tarde, era todo sábado à tarde, eu estava pregando, sexta-noite, com um grupo de mulheres, em igrejas que era chão batido, era nos lugares onde nós gostávamos de estar. Porque quem ouvia do rádio, ouvia dos nossos programas, nos ligava e perguntava para nós se nós podíamos estar lá para orar, e nós íamos. E lá Deus usava profetas, e Deus falava, e Deus vinha para o meu lado, e sempre o Senhor dando recado: você não se conhece. Aí passou 6 anos disso. Quando passou 6 anos, bateu o vento. Quando veio o vento na vida da minha mãe, o Senhor falou para mim: chegou a hora de você conhecer a sua árvore. Naquele momento, a história da minha mãe, a história do meu pai, aquela minha árvore virou, e eu pude conhecer o que acontecia com os meus pais. Em nome de Jesus Cristo, Deus abençoe as crianças. A partir daquele momento que Deus fez isso, o instituto começou a acontecer coisas no instituto. Nós já tínhamos o instituto aberto, e o Senhor nos levou, começou a me levar a escrever sobre a intra-relação. Conheça a si mesmo. Porque a palavra diz que nós devemos nos amar para que então nós possamos amar o outro. Não é assim? Mas é muito complicado. É mais fácil, né, você enxergar o outro, porque os nossos olhos nunca são internos, os nossos olhos são externos. Então é mais fácil você se preocupar com o outro, é mais fácil você zelar pelo outro, é mais fácil você olhar o que o outro está fazendo de bom ou de ruim, é mais fácil você até mesmo apontar ou pré-julgar, sem saber que está apontando ou pré-julgando. Mas é mais fácil você ver o outro, porque esses olhos enxergam para o lado externo. Aí o Senhor começou a falar comigo: não. E o Senhor me deu o cego de Betsaida. A primeira cura que o cego de Betsaida recebeu foi olhar com os olhos internos. E o Senhor Jesus perguntou para ele: o que que tu vê? E ele disse: eu vejo homens andando como árvores na terra. Homens andando como árvore. Aí eu comecei, versículos para versículos. Aí nós começamos a falar sobre a manipulação, porque a minha história era uma história de manipulação. Manipulação dos meus pais, manipulação na minha casa, manipulação na minha vida, manipulação na minha história. Todos os tipos de manipulação. As raízes que estavam da árvore, todas elas, profundamente, em terra profunda, mas cheia de dores, cheia de
enfermidades. Enfermidade espiritual, enfermidade emocional, enfermidade física. Na história dos meus pais, na crença dos meus pais, na crença a qual eu também fui criada dentro daquele pilar de crença. E aí o Senhor mandou quebrar os altares. E sabe, ultimamente o Senhor tem falado comigo e Ele tem dito que o tempo que nós estamos vivendo, daqui para frente, não vai ter pessoas que possam estar dizendo que eu amo Jesus sem conhecer Jesus. Porque muitos dizem que conhecem Jesus, mas não conhecem. É como o Pedro, que a gente vê tão famoso Pedro, que entrou dentro do barco com os discípulos de Cristo, de Jesus. E o que aconteceu com ele? Jesus falou para ele: vá um pouquinho mais para frente, porque eu vou encontrar com vocês logo. Jesus comia com eles, andava com eles, eles andavam com Jesus. Tinha sido escolha de Jesus a vida deles. Dormiam juntos, sentavam na mesa juntos, se relacionavam, conversavam, aprendiam com o mestre. Mas naquele momento, quando as águas estavam começando a ficar turbulentas, como a palavra do Senhor diz, já estavam tempestuosas, Pedro e os discípulos que estavam dentro daquele barco começaram a ter medo. Eles ficaram atônitos. Aí vem Jesus, 3 horas da madrugada, e quando Jesus vai chegando, eles olham e dizem: é um fantasma. Aquele que anda junto, aquele que come junto, que dorme junto, que está dentro de você, quando ele vem para a tua vida, é um fantasma. Isso mostra que nós não conhecemos verdadeiramente aquele que está dentro de nós. Porque quando alguma coisa acontece na sua vida que você precisa colocar ânimo, olha como que o campo das emoções fazem. Eles desanimam você, desanimam a nossa vida. Tudo que vem como seta, como constrangimento, como medo, como forças que operam para deixar com que nós venhamos a ficar sem ânimo. E aí Jesus olha e diz para eles assim: tenham bom ânimo, sou eu. Ele nem diz primeiro, quando fala fantasma, não, sou eu. Não, ele diz: tenham bom ânimo. Ele está dizendo assim: dentro de vocês a fé precisa ser a evidência daquilo que existe como salvação, a força e a tua capacidade de ânimo, de alegria, porque espiritualidade se relaciona com alegria, alegria se relaciona com espiritualidade. Então aonde que o inimigo faz a ação? Bater exatamente aonde você não consegue enxergar dentro de você, porque o que mais nós vivemos são coisas tristes. O mundo, a ação do mundo traz coisas tristes, relacionamentos trazem coisas tristes. O nosso cérebro tem muito mais informação, os neurônios são muito mais para o lado negativo do que para o positivo. As influências são muito mais negativas. A Bíblia fala do nosso coração doente, que existe dentro do nosso coração prostituição, existe engano, existe dissensão, existe já dentro de nós. Então o inimigo da nossa alma não está fora, o inimigo da nossa alma está dentro. Por isso a palavra do Senhor diz: conhecereis a verdade vai te libertar. Então quem conhece consegue se libertar. Quem passa a se conhecer consegue se libertar. Quem passa a entender o que acontece no território das suas emoções, no território espiritual da tua existência, consegue entender o propósito de vida que Deus tem com você, começa então a se abrir para essa libertação acontecer. Aí você começa a mudar dentro de você. Não são pessoas que mudam, é você que está mudando. A tua mentalidade está mudando, o teu coração está se abrindo, você está começando a viver uma outra realidade dentro de você.
E aí você não vai mais chorar por causa de dinheiro, você não vai mais chorar por causa de amores, você não vai mais chorar porque alguém brigou com você, ou porque alguém falou alguma coisa, porque te maltratou, porque não olhou para a tua cara, ou porque até mesmo fofocou, ou porque disse alguma coisa que você não gostou. Porque você vai conhecer os fluxos da sua existência, os fluxos que vêm, mas você vai saber que eles passam. Mas se eles passam, o que você tem que fazer como exercício, dinâmica para que isso passe? Somente você, dentro de você, pode permitir que esse fluxo seja passageiro. Agora tem pessoas que não, tem pessoas que gostam de viver triste. Ah, pastora, lógico que não existe essa pessoa, existe. Tem pessoas que gostam, sabe, de se vitimizar e não percebem. Nós falamos sobre codependência sábado à tarde aqui no Café das Anas, e é um vício. As nossas emoções são viciadas dentro de nós. Nós somos viciados. Às vezes você diz assim, mas eu não sou viciado em droga, eu não sou viciado em cigarro, larguei os meus vícios, me converti, já não existe mais isso na minha vida. Mas é viciado emocionalmente por coisas ruins dentro de você. São diferentes esses vícios? Alguém pode dizer para você que é diferente o vício? Muitas vezes esse tipo de vício emocional é muito mais doente e leva você a ficar muito mais doente rapidamente do que um vício por uma química. Somos viciados em crenças que são erradas. Somos viciados em verdades que foram nos ditas. E não procuramos saber o que é verdadeiro e o que é errado, o que é falso, o que é legítimo, o que é profano. Por quê? Porque as nossas emoções, elas bloqueiam a existência da intelectualidade, ainda mais quando alguém está amargurado. A amargura, não pense você que alguém vem e dá uma injeção em você para você ficar envenenado, não. A amargura, ela vem como veneno pelas tuas narinas. Por quê, pastora? Porque você pode estar em ambiente de pessoas que estão amarguradas, e você nem percebe, mas você está, cheirando da amargura e não sabe que espiritualmente isso é tóxico. Por quê? Porque você não nasceu, o Senhor Deus, soprando na sua boca, nem no seu ouvido, e nenhum outro orifício a não ser te dando vida pelas tuas narinas. Quando eu dou aula, eu falo assim, cuida do seu nariz. As minhas alunas sabem, cuida do seu nariz. E eu até brinco, seu nariz é bonitinho, seu nariz é, né, olha que legal. Porque ninguém cuida disso aqui, mas isso aqui está a tua vida. Aqui, é que você respira. O primeiro sopro de existência de Deus para a sua vida veio pelas tuas narinas. Deus fez o homem soprando nas narinas. E quando você morre, que você vai para Deus, o teu espírito, qual é o último? Qual que é? É aqui? Não. Ele colhe daqui, o que ele colocou, ele recolhe. O que ele soprou como existência de vida, agora ele... Pastor, então quer dizer que no Espírito existe um segredo nos canais das minhas narinas? Existe, porque a amargura, ela vai obstruir aquilo que você desconhece dentro de você. Por isso que ela se contamina por o espírito de Jezabel, em você estar nos ambientes em que são pessoas amarguradas, rixosas, pessoas que colocam defeito nas pessoas, pessoas que não gostam de pessoas, pessoas que falam mal das pessoas, e aí você está sendo contaminado e nem está percebendo. Mas pastora, o que eu tenho que fazer? Tenho que largar, tem que sair? Não, você tem que descontaminar o ambiente. Qual o ambiente, pastora? Você precisa ajudar, você precisa entender, porque comportamento é comportamento, e eu sempre digo aqui, para os nossos alunos, pessoas são pessoas. Pessoas são reino de Deus. Ah, mas é 4 paredes que é o reino de Deus. Não, 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 não. O reino de Deus é aqui,
pessoas, vocês são o reino de Deus. Nós estamos vivendo juntos como reino de Deus. Deus só coloca um ambiente para que a gente não tome chuva, para que a gente não tome vento, para que a gente não tome, sabe, nenhum tipo de situação que seja ruim. É 4 paredes. 4 paredes, isso aqui não tem vida. Quem tem vida somos nós. Quem tem vida somos nós. Então a vida está no fôlego, está na aspiração, está no pneuma, está no vento, está no ar. E esse movimento daqui para frente vai ser forte.